Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao auditório da Casa dos Patudos. Vamos dar início à sessão solene da Assembleia Municipal comemorativa dos 25 anos, do 25 de Abril, peço desculpa, este ano que comemoramos os 40 anos de Abril. Todos os anos são importantes, este mais do que nunca, são 40 anos que já passaram. Eu não estava lá, se calhar muitos de nós não estavam, mas muitos, ou a maioria de vocês até terão passado por aí e sabem o quanto é importante valorizarmos e relembrarmos e termos sempre presente na memória o 25 de Abril e aquilo que ele hoje nos trouxe, que é o facto de podermos estar aqui hoje livremente a assistir a uma sessão solene e também, após a sessão, o espetáculo Tons de Abril, que o Orfeão da Sociedade Filarmónica Alpiacense nos irá presentear. Vamos iniciar, eu vou chamar ao palco, ao púlpito, o Presidente da Assembleia Municipal, Fernando Louro, que irá discursar. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, senhoras e senhores deputados municipais, senhores vereadores, excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia e demais autarcas aqui presentes, excelentíssimos representantes das autoridades e instituições do Conselho, ilustres convidados, caros colegas do Orfeão da SFA, órgãos da Comunicação Social, minhas senhoras e meus senhores. Comemora-se este ano os 40 anos do 25 de Abril, mais uma data redonda, relevante, que se comemora no país e em Alpiarce em particular, a par das comemorações do centenário do Conselho. A Revolução do 25 de Abril mudou decisivamente o panorama político e social em Portugal, ao terminar com uma ditadura de 48 anos e reinstalar o regime democrático. O povo de Alpiarce sente em particular esta data porque se há alguém que durante a ditadura muito lutou e se sacrificou pela libertação do país do jugo fascista, como antes já tinha lutado por outras libertações, esse alguém foi com certeza o povo de Alpiarce. Por essa razão, com toda a justiça, nesta noite da Assembleia Municipal vai ser homenageado com a atribuição da Medalha Municipal da Liberdade. A data do 25 de Abril é recorrentemente sinónimo de liberdade. Dia 25 de Abril, Dia da Liberdade. Foi aquilo que mais sentimos nessa data, o fim da opressão, o início da liberdade. O fim da guerra colonial, o fim do garrote da censura, o fim da prisão política, o fim das perseguições e torturas, o fim dos tribunais plenários e de condenações pelo delito de falar, de escrever e cantar, conforme as opções de cada um. Felizmente, o delito de pensar, esse nunca pôde ser censurado nem punido. Mas foi muito mais que isso, o 25 de Abril. Foi a esperança de uma igualdade social. Foi uma série de direitos adquiridos no que respeita à saúde, à educação, ao trabalho, à habitação condigna, à justiça, ao direito aos sindicatos livres, etc, etc, etc. Foi a consolidação do poder local democrático. Acho importante recordar que esta revolução, desencadeada por militares, rapidamente foi assumida pelo povo, tornando-se uma revolução popular. Nas eleições para a Assembleia Constituinte de 1965, registrou-se um índice de participação no ato eleitoral superior a 91%. Foi elaborada uma Constituição que, no essencial, consagrou as conquistas de Abril. Nesta data das comemorações, nos discursos que costumam preferir, tem sido recorrente a crítica às políticas que se têm praticado que procuram contrariar e inverter os valores constitucionais e os valores de Abril. Uma política fraca para os fortes e forte para os fracos.
nomeadamente as classes sociais mais fragilizadas. Embora eu prefira um discurso que lembra aquilo que eu mais senti em 1964, alegria, sonho, esperança, acho importante também e necessário fazer esta análise. Nomeadamente no momento em que todos sentimos que a governação do país está essencialmente dependente do estrangeiro, Troika, Alemanha, FMI e os grandes interesses financeiros, serão os políticos eleitos ou serão os grandes banqueiros e os grandes empresários? Ou aquilo tudo se confunde? Não sabemos bem, ou até talvez saibamos. As verdades das promessas eleitorais passam a ser as mentiras do dia seguinte. No momento em que sentimos estar em causa a própria democracia, já que nos dizem recorrentemente que os portugueses não têm opções. Ou fazemos aquilo que nos estão a impor, ou será o fim. Políticas que apenas empobrecem a generalidade do povo português e, pelo contrário, vão continuando a enriquecer os mais poderosos. O país está a ficar privatizado. Tudo se privatiza, sobretudo se der lucro. Os pobres estão cada vez mais pobres e os ricos cada vez mais ricos. Chocantemente e escandalosamente ricos. Também é necessário refletir e questionar o que podemos fazer para inverter esta situação. Será que estamos de tal forma conformados e acomodados a tudo isso? Será que deixámos de ter em nossas mãos a capacidade de mudarem? Outros, nos seus discursos, preferem, no essencial, esquecer os valores de Abril, preferem esquecer os verdadeiros responsáveis pelo momento que estamos a viver, preferem falar sem o mínimo de senso. Um determinado senhor, muito poderoso na Europa, mas muito subserviente perante aqueles que na verdade têm o poder, resolveu elogiar o ensino em Portugal durante o Estado Novo. Fez isto nas vésperas do 25 de Abril. Aqui, meus senhores, não há ingenuidades. As coisas não acontecem por acaso. Apenas se esqueceu de dizer que nesse tempo desse ensino maravilha havia uma taxa de alfabetização reduzida, muito reduzida, e que o ensino secundário e universitário era uma miragem para a maioria dos portugueses. E que apenas após o 25 de Abril o ensino foi democratizado e passou a ser acessível a todos. Bom, esqueceu-se, enfim, compreende-se. Permitam-me referir, eu e muitos outros, só pudemos estudar com muito sacrifício das famílias. Meu pai foi um dos primeiros imigrantes de Italpiaça, ainda na década de 50. Imigrar clandestinamente, claro, já que naquele tempo a imigração era proibida. Imigração, chaga social, que afasta as pessoas das suas raízes e que também separa as famílias. Antes era hipocritamente proibida, hoje é descaradamente incentivada. Não me encontrava em Portugal com o seu 25 de Abril. Estava em Angola na Guerra Colonial. Quando regressei em 75, encontrei um país novo. Afastado do cinzentismo de décadas, encontrei um país colorido. Um país que vivia com alegria e esperança. Era festa, mas uma festa em luta. Encontrei agentes nas ruas com muito entusiasmo, muita generosidade. Muito preocupadas com o coletivo e esquecidas do individualismo, muito solidárias e fraternas. Muita esperança no futuro. Esta faceta de solidariedade e fraternidade também importa recuperar em oposição ao egoísmo vigente. Importa que os nossos governantes nos tratem como pessoas e não por contribuintes, por utentes, por leitores, por um número. Nos tratem com respeito. Não quero terminar sem lembrar os militares de Abril, que há 40 anos atrás, corajosamente, prepararam e concretizaram o golpe militar que permitiu o fim da ditadura e abriram as portas para todas as transformações que sucederam. Obrigado a todos. Viva o 25 de Abril. Viva o povo brasileiro. Chamo agora o representante da Coligação Democrática Unitária, Júlio Prates. Boa noite a todos.
Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Srs. Vereadores, Srs. eleitos à Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta, caros convidados, alpiacenses. Comemoramos hoje os 40 anos do 25 de Abril. O simples facto de o fazermos nas atuais circunstâncias sociais e políticas é já um ato revolucionário. Não é exagero. Explica-se fundamentalmente na comparação entre o que o Abril prometeu e cumpriu e o que a atualidade das sucessivas governações, legitimadas pelo voto, mas assoladas pelo incumprimento sucessivo de promessas, nos presenteou. É no contexto político atual que se coloca a luta e comemoração ao mesmo tempo pelos ideais de Abril e pelo por Abril, Abril golpe de Estado e Abril revolução. É na luta contra a triste realidade anti-Abril, anti-trabalhadores, que hoje devemos focar a nossa atenção nestas comemorações. É tendo em atenção estas diferenças que comemoramos hoje a data libertadora, lutando contra a atual governação, protagonizada por gente que se vendeu definitivamente à finança internacional, vendendo deste modo o próprio país. Não há dinheiro? Mentira. Há um caminho só? Mentira. Tem de se cortar nas pensões? Mentira. Tem de se privatizar o que dá lucro? Mentira, estupidez e crime. Quando muitos verberam demagogicamente as ideologias, o que estes senhores praticam claramente é uma ideologia radical do liberalismo mais despoderado e criminoso. De certo modo, todos os governos constitucionais são responsáveis pelo estado a que isto chegou. Todos. Mais uns do que outros. Aparecem agora as desculpas de muitos dos seus protagonistas. Que as coisas não eram para ser assim, que não era isto que pretendiam, que a situação internacional alterou o que estava previsto, etc, etc. Chegam tarde. É bonito o arrependimento, mas os danos causados são tremendos. A oportunidade da nossa entrada na Europa tem a semelhança aos resultados do período das especiarias da Índia e do ouro do Brasil. Isto é, esfumaram-se rapidamente as possibilidades de todos, repito, de todos, beneficiarem definitivamente com isso. A entrada na Europa, nas condições em que foi efetuada, foi um erro. Sem discussão, com mentira, com propaganda totalmente a favor, com pompa e circunstância. Não me esquece do dinheiro que entrou. Não me esquece que estamos a pagar esse dinheiro com língua de palmo. E iremos continuar a pagar por muitos e maus anos. O golpe militar de Abril, causado por questões conhecidas do foro interno militar e pela consciência de que a guerra colonial era uma crise sem solução, abriu a possibilidade de que Portugal avançasse para transformações nas estruturas de um país onde reinava o conformismo herdado de Salazar, mesmo anterior a ele, conformismo atávico, um conformismo nascido da ignorância, da desqualificação, do subdesenvolvimento. Sem o empurrão do vilipendiado período do PREC, Portugal seria hoje muito pior do que aquilo que é. Só por má fé ou pura ignorância se quer resumir esse tempo de convulsão democrática interessante a uma luta entre comunistas e não comunistas. É uma visão agradável para muita gente, mas já hoje sem a linearidade que muitos ainda querem impor como verdade absoluta e única. É bom lembrar que decorria uma revolução, e as revoluções são períodos complexos, difíceis de simplificar. Todas as revoluções. A história factual não explica tudo. Ora, a realidade resultante da historiografia moderna mostra que as questões não foram assim tão simples. Mas a propaganda continua, como se no tempo da alta tecnologia dos sofisticados computadores não existisse a possibilidade de uma leitura mais atenta dos acontecimentos. Não convém. O léxico do anticomunismo rasteiro continua em muitas e desvairadas gentes, como diria o nosso grande cronista Fernão Lopes. Ainda hoje há quem coloque o general Spina a participar e ajudar
nas reuniões secretas do NSA, ou indique Álvaro Cunhal como pretendendo instaurar um regime soviético em Portugal. Assim, do curso, sem mais. Aproveito que esta oportunidade, que foi uma coisa que me espantou quando vim para Alpiastre, quando regressei a Alpiastre, que desconhecia a este propósito o importante nicho de admiradores do referido general, ao ponto de alguns anos atrás terem atribuído o seu nome a uma rua de Alpiastre. Neste sentido, devo dar aos mais incautos e admiradores do general do Monóculo algumas breves notas biográficas deste cidadão. Participou na Guerra Civil Espanhola ao lado das tropas fascistas de Franco. Participou na Segunda Guerra Mundial ao lado dos exércitos nazis de Hitler na frente leste do conflito. Isto não vem na internet. Não vem. Professou ideias substancialmente diferentes das do NSA quanto à questão da descolonização. Aceitou relutantemente a dissolução da PIDE. Não concordou com a legalização do PCP. Um exemplo completo de democrata. Tentou um golpe militar de extrema-direita, que no fim de contas era a sua área política, fugiu para a Espanha com material de guerra, fundando um movimento terrorista, apanhou a boleia da Revolução para ser Presidente da República, com reservas mentais e planos pessoais para o futuro do país que, felizmente para todos, não foram concretizados. Por alguma razão, o Marcelo Caetano o chamou ao cargo. Quem quiser saber mais alguma coisa acerca destes tempos e desta figura prussiana, pode ler o depoimento escrito pelo antigo professor. Tudo características, por conseguinte, que de certo aconselharam a referida homenagem. Já agora, melhor, e só um pequeno apontamento, melhor do que isto, a do autarca socialista, que se devem lembrar, de Santa Combadão, que num passado dia 25 de Abril decidiu inaugurar uma praça da vila com o nome de Praça Salazar. Enfim, são visões diferentes, mas democráticas, do significado das coisas e da coerência das pessoas. Mas o 25 de Abril trouxe avanços fantásticos no plano social, político, cultural do país. Serviço Nacional de Saúde, e aproveito a oportunidade para prestar a minha homenagem a esse socialista de corpo inteiro, verdadeiro, homem fantástico, que foi e é, felizmente, António Arnaud. Houve a legislação laboral, a vida partidária, um poder autárquico, livre e democrático. O que hoje se passa é um sistemático retrocesso em todas estas áreas e mais algumas. A descolonização foi cumprida. A democratização cumprida, mas em franca recessão. O mesmo acontecendo ao último D do desenvolvimento, também este andar para trás. Não é uma visão catastrofista da situação, é a infeliz realidade sentida pela grande maioria dos portugueses. A democracia deveria visar o bem comum e não a corrupção e o enriquecimento, muitas vezes sem saber como, de alguns outros. Em governos que prometem e não cumprem, que agitam uma legitimidade política incontestável, mas não uma legitimidade social, a democracia e o desenvolvimento têm andado para trás. Trabalha-se neste país para se pagar aos agiotas nacionais e internacionais, num país que passa pela vergonha de ter crianças com fome. Como disse o general Ramalho antes, pratica-se a desvalorização do trabalho. Para o governo, a pobreza é um estado natural. Estamos a caminho de um Portugal assistencial, da sopinha dos pobres. A imprensa económica e os média domesticados falam de tudo isto num visível empobrecimento intelectual do jornalismo e da política. Jovens sem preparação, colunistas e comentadores de coeiros, ligados aos partidos do poder, mascarados de independentes, são trepadores sociais moldados na subserviência e no lambedutismo nacionais. Onde estão os valores, o orgulho do país, a identidade de Portugal? Fomos claramente transformados num protetorado da finança internacional, do FMI e da matrona alemã. Há a retórica política, a semântica, as novas palavras para enganar tolos, o discurso redondo que nada diz,
nada explica. O discurso oficial é contra os velhos, contra os reformados, pensionistas, desempregados, é contra os jovens. Emigrem. Ai, aguentam. A deslocação da liberdade faz para os mais ricos. Não é por acaso que num país de tanga o número de multimilionários aumenta exponencialmente de ano para ano. Estamos numa sociedade fundamentalmente autoritária e antidemocrática, sem que aparentemente tal incomode muitos dos que se afirmam da democracia e da liberdade. Daí que, quando hoje comemoramos o 25 de Abril, repito, mais do que falar do passado, interessa lutar pelo presente. Essa também uma lição constante de Abril. Lutar por um Portugal diferente, para melhor, evidentemente. Como as palavras são por ser ditas, uma palavra sobre o Alpiarça, sobre a nossa vida, no fim de contas, está englobada naquilo que foi o 25 de Abril, naquilo que é o 25 de Abril, da nossa vida em sociedade. Inevitável para falar também na situação da política autárquica, inclinada hoje pelo estabelecimento de um espírito trauliteiro nas diversas reuniões da autarquia. Lamenta-se que as oposições, perante um Presidente da Assembleia Municipal e um Presidente da Câmara, reconhecidamente dialogantes, corretos e diligentes nas suas intervenções, surjam recorrentemente as manifestações mais primárias de um anticomunismo rasteiro, estamos a falar de Alpiarça, que não olha a meios para atingir os fins que não parecem ser legítimos por esta via. No fundo, não há verdadeiro debate de ideias. Há o desrespeito constante, a provocação, a insinuação serolha, há um ar displicente, um rancor profundo, reservado, um ódio mal disfarçado. Existe uma vaidade patente, um narcisismo, tudo isto empobrecendo o debate político, tudo isto traduzindo um pequeno universo mental onde se vocifera contra tudo e contra todos. O conteúdo das intervenções da oposição à CDU é toldado pelo estilo, pelo que a maioria delas não existe mais, pela forma deplorável como é feito. Devo referir que existem exceções nas bancadas da oposição. Exigia-se à partida um nível elevado, mais elevado na discussão, até dado o nível académico que é patente nas bancadas da oposição. Com propostas, com contraditório, com crítica, com opiniões diferentes, opostas às do Executivo, mas sem a raivinha e com o respeito devido a todos os eleitos e deste modo também a todos os eleitores. Se não se propõe uma coexistência política pacífica, dada a sua impossibilidade, exige-se, por seu lado, uma coexistência política pautada pelo respeito aos eleitos da maioria, da grande maioria. Tal é sempre possível, desde que exista vontade para tal, com bom senso, sem abdicar de todos os direitos que são de todos, da liberdade de opinião, sem cultivar o quanto pior, melhor. Não é seguramente com o comportamento atual que se vê os interesses da Alpiarça, como todos fazem, questão de afirmar. Interpretar como até hoje parece ter sucedido. A calma, o espírito dialogante, a paciência dos presidentes da Câmara e da Assembleia Municipal, como sinal de fraqueza e de que a tática está a resultar, não me parece uma atitude inteligente por parte do Bloco Central que forma a oposição. Depois, há que ter autoridade moral para dar lições de democracia e liberdade. No que me diz respeito, fico sistematicamente siderado, já com esta brevidade, quando ouço alguém com rabos de pai e esqueletos no armário, bem na vida, arengar sobre estes temas, a liberdade e os da democracia. Sobretudo aqueles a quem chamo os acomodados do 25 de Abril, ou os trepadores sociais, aos que subservientemente vivem na sombra de quem lhes pode ser útil agora e à cautela, no futuro, para a satisfação dos seus projetos de vida. O apelo é, portanto, no sentido da reformulação de procedimentos. Para terminar, gostaria de referir que a luta pelos ideais completos de Abril, os ideais completos que Abril nos proporcionou,
irá inevitavelmente continuar, com mais força, contra estes governos, contra a corrupção, contra a injustiça. As forças políticas portuguesas, especialmente as do famoso e elegante arco da governação, devem dizer aos portugueses, com honestidade, o que são, optando pelas suas matrizes programáticas ou assumindo as suas transformações. O que é hoje em dia a social-democracia? O que é hoje em dia a democracia cristã? O que se vê distintamente nos poderes é uma mancha de radicais neoliberais e de criaturas cujo partido é o euro. No que respeita à CDU, o caminho está traçado, coerentemente, com trabalho, honestidade e competência, lutando pelos injustiçados, lutando por Abril, por Portugal, por Alpiarce. Viva o 25 de Abril! Viva! Chamo agora o representante da coligação Todos por Alpiarça, Mário Santiago. Chamo então ao palco a coligação Todos por Alpiarça, Gabriela Coutinho. Boa noite a todos. É com muita honra que eu venho representar a minha bancada. Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, deputados municipais, Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Excelentíssima Senhora Presidente da Junta de Freguesia, Senhores Vereadores, Comunicação Social, convidados, amigos alpiarcenses. Comemora-se hoje o 40º aniversário do 25 de Abril. Para quem, como eu, viveu mais de 20 anos numa ditadura que nos emudecia, que nos levava até às prisões para visitar familiares e amigos, que nos impedia de expressar, mesmo cantando, os sentimentos que nos enchiam a alma, o 25 de Abril não se pode definir apenas por palavras. O sentimento de quem, como eu, o sonhou em silêncio, o viveu, de quem, como eu, o cantava clandestinamente anos antes, nas canções de Adriano Corrêa de Oliveira, Zeca Afonso, Luís Cília, Sérgio Godinho, entre outros, é um sentimento tão intenso como o de parir um filho. Fui educada assim, educada para me indignar contra as ditaduras, contra a falta de liberdade e contra a falta de respeito pelas opiniões alheias, mesmo que discorde delas. A liberdade é um estado de alma sem dono, um bem que todos devíamos cultivar sem hipocrisias, respeitando os outros como gostamos de ser respeitados. A liberdade é tudo o que eu vos quero dar e quero receber de vós. Sei que há muitos que não conseguem ser livres e ainda vivem dentro da sua própria prisão sem conseguir libertar-se e respeitar opiniões diferentes. Mesmo esses merecem o respeito de quem se sente livre. Nem todos são capazes de ler o que veem, porque se deixam encantar pelo canto de uma qualquer sereia que lhe tolda a visão pela comoção das palavras falsas. Para esses, o nosso carinho, porque são os poetas com alma de criança. Neste dia, com tanto significado e tanta dificuldade em me qualificar, não vou invocar ninguém em particular. Para mim, há tantos homens, mulheres e até crianças que sofreram para que este dia acontecesse, tantos que arriscaram a vida, que abandonaram tudo, que morreram para que esta democracia se consolidasse. De uma ou de outra forma, houve muitas diferenças que se uniram neste objetivo que foi, é e será a consagração da liberdade. Liberdade, grito que muitos sufocaram na garganta, que se pôde sentir ao longo de muitas vidas sofridas e se gritou há 40 anos, nessa madrugada de Abril, floriu em paz.
Mas hoje, essa liberdade conquistada não responde ao nosso sonho. A falta de valores que se instalou na sociedade em que vivemos deturpa o espírito de Abril. A verdade, a honestidade, a solidariedade e o respeito têm sido cada vez mais postos em causa. Prometeram-nos um mundo próspero e civilizado, mas convenceram muitos de nós que esse mundo se construía sobre sonhos em que não era preciso trabalhar para ser rico e, consequentemente, feliz. Como a riqueza material se pudesse ser sinónimo de felicidade. Muitos acreditaram e morreram desiludidos. Outros vivem a poder gritar com o grito que Abril nos trouxe, mas sem que ninguém os ouça. E é nesta ditadura que não é de esquerda nem de direita, nesta ditadura que nos é imposta em nome da liberdade, que continuamos a estar presos por amarras que não são visíveis, mas que existem e tornam mais difícil o combate. É uma ditadura dos oportunistas e dos corruptos. Uns porque não olham a meios para atingir os seus filhos, e outros que se aproveitam dos cargos que ocupam para negociarem as nossas vidas. Mas, embora com algum grau de pessimismo próprio da minha idade, não aceito ser mais um vencido da vida. Quero transmitir esperança, quero acreditar num futuro sem profetas da desgraça. Quero acreditar que as gerações vindouras vão cultivar os valores que se perderam, pois sem eles nunca serão verdadeiramente livres. E para terminar, vou ler um poema de Fernando Pessoa que retrata bem o estado nebuloso em que o nosso país se encontra, não deixando, no entanto, de ser um grito de esperança que vos quero transmitir. É a hora de começar um novo ciclo. Deixa aos mais jovens esse desafio. Um abraço a todos em nome da bancada a que pertenço. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a Alpiarça. E vou passar a ler o poema. É um poema de Fernando Pessoa, da Mensagem, publicada em Vida do Poeta. A única obra publicada em Vida do Poeta. É a Mensagem. Nem rei, nem lei, nem paz, nem guerra define com perfil e ser este fulgor baço da terra que é Portugal a entristecer. Brilho sem luz e sem arder, como que o fogo fátuo encerra. Ninguém sabe que coisa quer, ninguém conhece que alma tem, nem o que é mal, nem o que é bem. Que ânsia distante perto chora, tudo é incerto e derradeiro, tudo é disperso, nada é inteiro. Ó Portugal, hoje és nevoeiro. É a hora. E é a hora de começar um novo ciclo. Deixa aos mais jovens esse desafio. Um abraço a todos, mais uma vez, em nome da bancada a que pertenço. Viva a liberdade, viva a democracia, viva a Alpiarça. Chamo agora o representante do Partido Socialista, Miguel Sá Pereira. Muito boa noite. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. Deputados Municipais, Sr. Presidente da Câmara Municipal, Sra. Presidente da Junta de Freguesia, Srs. Vereadores, caros municípios. Louvados sejam aqueles que na madrugada de 24 a 25 de abril de 1974 percorreram o caminho da conquista da liberdade, à qual nos permite estar aqui exprimindo o que nos vai na alma sem qualquer condicionalismo. Os valores perseguidos pelo 25 de abril, pelos seus grandes capitães, com a ajuda incansável do povo português, provaram que o Estado democrático é um bem superior e, quando se conjugam e se diferenciam as suas valências, torna-se uma força sem precedentes. A luta pela conquista de direitos e um Estado social igualitário, onde não existisse clivagem e discrepâncias entre pessoas, onde todos fossem iguais e todos tivessem os mesmos direitos perante o Estado, foi um dos grandes objetivos do movimento democrático do 25 de abril. O 25 de abril é um marco que cada vez mais alguns tentam fazer esquecer. É um diferencial de valores em que todos os dias está a ser colocado em causa, nomeadamente por um tipo de pensamento único, ultraliberal, que assistimos e que nos tem conduzido a um aumento acentuado e escandaloso das desigualdades e das injustiças. Cabe-nos a nós que isso não aconteça. A força
de um povo não pode ser subestimado, mas sim respeitado e admirado, sob penas de aqueles que agora pretendem derrubar o que foi alcançado com o 25 de Abril venham a responder no Tribunal da História. O respeito pela vontade do povo é a base da democracia. Em 21 de agosto de 1973, em Bissau, ocorre a primeira reunião clandestina dos Capitães de Abril, na qual se inicia a origem do movimento das Forças Armadas, concretizado em 9 de setembro desse mesmo ano, numa segunda reunião em Monte de Sobral, Algáçovas. A 5 de março de 1974, surge o primeiro documento oficial do MFA, intitulado Os Militares, as Forças Armadas e a Nação. A liberdade do povo estava em marcha. Em 24 de março de 1974, é decidido colocar um ponto final no regime do Estado Novo, que tanto oprimiu o povo português. 22 horas 55 minutos, 24 de abril de 1974. E depois do adeus de Paulo Carvalho, começava-se a ouvir nos emissores associados de Lisboa o primeiro sinal da libertação do povo português. Música esta emitida pelo locutor João Paulinhas. Meia-noite e 20, Grândola Vila Morena, de Zeca Afonso. É transmitido pelo programa Limite, na Rádio Renascença, e o fim da ditadura estava em marcha. No norte do país, uma força do CICA-1, liderada pelo Tenente-Coronel Carlos de Azevedo, toma o quartel da região militar do Porto, recebendo logo depois reforços vindos de Lamego. Forças do BC-9 de Viana do Castelo tomam o aeroporto perto das Rúbricas. Forças do CIOE tomam RTP e RCP no Porto. O 25 de abril ganhava força. O regime reage e o Ministro da Defesa ordena que as forças sediadas em Braga avancem para o Porto, o que não é obedecido. As Forças Armadas estão unidas e empenhadas na libertação do povo. Faltava o marco maior de todos, a ocupação do Terreiro do Paço. Cabe à Escola Prática de Cavalaria de Santarém, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, esse efeito. Pelas 9 horas da manhã, o Terreiro do Paço é do povo português e a ditadura do Estado Novo chega ao fim. Estamos livres e a democracia é a resposta. 25 de abril de 2014. Portugal atravessa um período de grande ataque aos direitos e às conquistas do 25 de abril. O 25 de abril de 1974 é a data histórica que nos ensina que o valor da democracia, a salvaguarda dos direitos sociais e a existência de um Estado humanista em que todos tenham as mesmas oportunidades e que trate todos por igual, nunca, mas nunca deve ser esquecido. O 25 de abril não deve ser esquecido, maltratado, banalizado e colocado em causa. Estamos livres graças a esses grandes homens que lutaram pelo seu país e nunca desistiram dele. Cabe a cada um de nós fazer valer os ideais de abril e nunca desistir desses ideais fraternos que nortearam os militares naquela madrugada heroica. Peço perdão. Para isso é preciso lutar arduamente contra aqueles que estão no dia-a-dia a tentar derrubar esses ideais. Com este desgoverno unilateral, os direitos de abril estão a ser retirados todos os dias. Veja-se como é tratada a saúde, a educação e tantas outras áreas para o bem-estar do povo. Não podemos de forma alguma compactuar com a corrupção e o compadrio que tem minado o Estado e as instituições. Não podemos compactuar com a falta de sensibilidade social que as medidas recentes de austeridade cega o demonstraram. O 25 de abril deu-nos a liberdade para mudar. Podemos mudar agora. Muito obrigado. E para terminar, chamo para intervir o Presidente da Câmara Municipal, Mário Pereira. Senhor Presidente da Assembleia Municipal Alpiarça, Senhora Presidente da Junta de Freguesia Alpiarça, Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia, Senhoras e Senhores Deputados Municipais, Vereadores e demais eleitos nos órgãos autárquicos, Senhoras e Senhores convidados, caros conterrâneos. Estamos a completar 40 anos sobre a data fundadora da nossa democracia. Uma vez mais, cumprindo uma saudável tradição, esta Assembleia evoca solenemente o Dia da Liberdade, o dia que despoltou a mais profunda e libertadora transformação da sociedade e da vida dos portugueses. O dia das transformações que, não tendo o mesmo significado para todos, permitiu
que possamos estar aqui hoje, de forma livre e democrática, a anunciar as nossas ideias sobre a história que celebramos, o tempo que vivemos ou o futuro que projetamos para a nossa terra e para o nosso país. Numa intervenção educativa como esta, impõe-se que se diga o que foi a Revolução de Abril, quem a realizou, porquê e a que regime pôs termo, o que de essencial marcou o processo revolucionário que se seguiu à ação militar e ao levantamento popular, que evolução teve o regime político que fundou, qual o rumo a seguir para cumprir Abril, qual a sua relação com esta nossa comunidade alpiarcense, que, tendo dado um importante contributo para a realização dos ideais de Abril, também iremos hoje aqui homenagear coletivamente. Assim, é fundamental que se comece por dizer claramente que o regime deposto a 25 de abril de 1974 era uma ditadura fascista. Um regime que oprimia os portugueses e subjugava outros povos, que negava os mais elementares direitos políticos e sociais, que censurava o pensamento, perseguia e violentava os que agiam no sentido de construir uma sociedade mais justa. Foram 48 anos que provocaram o atraso e o isolamento, a guerra, a imigração em massa, o medo, a tortura, numa sociedade baseada na desigualdade. Depois é de elementar justiça saudar o movimento militar libertador, todos os militares de Abril, que heroicamente saíram à rua para derrubar a ditadura e que souberam assumir o desígnio histórico de devolver ao povo português a dignidade que lhe tinha sido retirada. Eram jovens, marcados pelo horror e pela injustiça de uma guerra que parecia sem fim, que vitimou milhares de portugueses e muitos mais de entre os povos africanos que se levantaram contra o colonialismo pela autodeterminação e independência. Uma guerra colonial que consumiu grande parte dos recursos do Estado, condenando Portugal ao atraso, ao subdesenvolvimento e a maior parte da sua população à pobreza e à miséria. Mas esses corajosos militares de Abril tiveram atrás de si décadas de resistência e de luta dos trabalhadores e dos democratas. Trabalhadores e democratas que se lhes associaram de imediato fazendo a Revolução. Uma revolução que alterou profundamente as estruturas do país e foi fator de progresso social, derrotando o fascismo e afirmando direitos políticos e sociais ao voto, ao trabalho, à habitação, ao salário digno, à saúde e à educação para todos, à proteção social, entre muitas outras conquistas. Uma revolução que promoveu a reforma agrária e a nacionalização dos setores fundamentais da economia. Criou um modelo de poder local democrático que desenvolveu e qualificou o território. Assumiu a independência dos povos de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. A Constituição da República Portuguesa, promulgada a 2 de abril de 1976, dia do nosso Conselho, é a letra viva desta transformação democrática. No entanto, esta revolução, as suas conquistas, com que quase todos diziam estar de acordo, porque percebiam ser esse o genuíno sentimento popular, foi sendo golpeada, travada, por atos de alguns setores políticos e por medidas de governos que desde 1976 a foram desvirtuando e a fizeram retroceder, conduzindo de crise em crise à situação atual. Mais de 2 milhões de portugueses a viver na pobreza, mais de 1 milhão de desempregados, a imigração a atingir níveis que se assemelham aos tempos da ditadura, cortes nos salários e pensões, desregulação dos direitos laborais e sociais, fecho generalizado de serviços públicos, dívida pública insustentável, soberania nacional em causa, ataques constantes à autonomia e ao papel fundamental do poder local. Senhoras e senhores, tal como hoje, em que os partidos e as forças políticas não são todos iguais e não têm o mesmo grau de responsabilidade nas consequências políticas que no essencial têm traído Abril, também durante a ditadura salazarista e marcelista, houve os que lutaram por um país livre e justo
e os que defenderam a tirania ou dela beneficiaram. Temos a obrigação de saber quem foram uns e outros. E sabemos. Mas esta verdade objetiva, particular, não nos pode impedir de ver o todo. Ao longo do último século, o século que completamos como município, um grande número de alpiacenses desempenhou um destacado papel na luta antifascista, pela dignidade como seres humanos e como trabalhadores, pela liberdade. É nosso dever, enquanto beneficiários de um valioso património de luta, desse todo, testemunhar este percurso e honrá-lo, por ser justo, porque marca o caráter essencial desta terra e desta gente. Como disse Álvaro Cunhal, símbolo maior do combate do povo português por uma democracia avançada, e cito, Alpiarça é um nome gravado a letras de ouro na história de luta da classe operária e das forças democráticas em Portugal. O povo de Alpiarça conheceu bem, pela sua própria experiência, o que significam a fome, o desemprego, as perseguições, a clandestinidade, a brutalidade das forças repressivas, a separação dos pais, companheiras e filhos, a tortura, a prisão e a morte. Os trabalhadores, os democratas e o povo de Alpiarça combateram sempre corajosamente contra a exploração, contra a repressão fascista, pela instauração das liberdades e da democracia. Fim de citação. No ano em que comemoramos o centenário do Conselho, no ano em que comemoramos os 40 anos de Abril, quem poderia estar em melhores condições para ser distinguido com a Medalha Municipal da Liberdade? Qual é a entidade que em todo o século que passou, em toda a nossa história contemporânea, mais é merecedora da nossa homenagem enquanto comunidade? Qual é a entidade, ainda que abstrata, que melhor corporiza uma memória coletiva de gente trabalhadora e persistente, resistente à injustiça, veículo de valores e ideais que deverão continuar a ser projetados no futuro? O povo de Alpiarça é, pela forte marca identitária que uma parte significativa de si transmitiu ao todo, o justo depositário da homenagem dos que aqui vivem hoje, 40 anos depois do 25 de Abril, 100 anos depois da elevação desta terra a Conselho. As crianças que daqui a pouco virão receber a Medalha da Liberdade são os filhos e os netos dos que cá nasceram, viveram e vivem. Serão os pais e os avós dos alpiacenses de amanhã. Senhoras e senhores, caros eleitos autárquicos, desde sempre olhei para o 25 de Abril e para a Revolução de Abril como um momento mais importante na história contemporânea de Portugal. O momento em que se concretizaram anseios milenares da nossa população. Cresci com Abril numa comunidade que valorizava e valoriza as suas conquistas. Pertenço à primeira geração que, graças ao 25 de Abril, teve a oportunidade de crescer em liberdade e num regime democrático, de estudar, de afirmar ideias e opiniões sem receio, de beneficiar de um sistema de saúde e de segurança social que dava passos de gigante, de usufruir de novos equipamentos desportivos e culturais construídos para todos. É algo que não esqueço. Estarei para sempre grato a todos os que contribuíram para que pudesse ter sido assim. A todos os que lutaram contra a ditadura de Salazar e Caetano, contra o fascismo. A todos os militares que prepararam e executaram a ação militar libertadora. A todos os que, no período revolucionário, procuraram construir uma democracia plena no nosso país. Por tudo isto, considero urgente um regresso às políticas que representam os ideais e os valores de Abril, as únicas que correspondem aos verdadeiros interesses dos portugueses. Este município de Alpiarça, num Conselho da República, numa terra de liberdade, continuará ao lado dos que persistem em procurar os caminhos traçados pela Revolução de Abril. Viva o povo de Alpiarça, construtor da democracia, viva o 25 de Abril!
como já foi referido, neste ano do centenário do Conselho, a Assembleia Municipal de Alpiarça, em reunião do dia 28 de fevereiro, sob proposta da CDU e aprovado por unanimidade na Assembleia. Vou ler a proposta da atribuição da Medalha Municipal da Liberdade ao povo de Alpiarça. Alpiarça, um pequeno concelho rural na margem esquerda do Ritejo, fundado a 2 de abril de 1914, ladeado pelos concelhos de Almeirim, Santarém e Chamusca. Terra acolhedora, conhecida em todo o país pela qualidade dos seus melões, dos seus vinhos e pelo ciclismo dos águias. Mas, sobretudo, uma terra reconhecida pelas suas gentes, pelo seu povo. Um povo corajoso, que sempre soube lutar pela justiça, pela democracia e pela liberdade. Um povo oprimido, que sofreu, que soube sofrer sem desistir, sem nunca baixar os braços. As gentes de Alpiarça foram um exemplo na luta dos povos rurais a nível nacional, na procura de melhores condições de vida, de melhores condições de trabalho, de melhores salários. Um povo esclarecido, que sempre soube distinguir o certo do errado, conhecedor dos seus direitos, que por eles lutou, com o sacrifício da vida pessoal de muitos dos seus filhos e, muitas vezes, com o sacrifício da sua própria liberdade ou até mesmo da sua própria vida. Povo historicamente conhecido pela sua têmpera e pela defesa dos valores de justiça e de fraternidade, pelos quais lutou desde o regime monárquico, papel esse reforçado durante a vigência do Estado Novo, agora já numa perspectiva mais avançada de democracia e liberdade. Assim, em consequência da coragem demonstrada pelos alpiarcenses, o Estado salazarista, fascista e opressor sentiu necessidade de instalar aqui um posto de tenebrosa polícia política, um posto da PIDE em Alpiarça. O povo de Alpiarça, que há muito tempo já era perseguido, passou a ser vigiado de perto. Mas a coragem e a luta nunca mostraram sinais de desistência. Foi o tempo de mais prisões arbitrárias. Foi o tempo das invasões noturnas dos lares de cada um. Foi o tempo de mais espancamentos. Foi em tempo em que o barulho de um jipe, ao passar na nossa rua, era causador de angústias e preocupações. Alpiarça é uma terra de heróis e heroínas. Conhecemos o nome de muitos. Alguns e algumas já foram inclusivamente homenageados pelo município. Homenageados com toda a justiça por tudo o que realizaram e sofreram, por aquilo que foram. Mas muitos outros alpiarcenses, direta ou indiretamente, também foram vítimas. Muitos outros tiveram coragem, muitos outros lutaram, alpiarcenses anónimos. Alguns eram crianças apenas, mas viram a sua vida afetada pela ditadura e pela consequente luta. Viram membros da sua família serem torturados, presos ou obrigados a fugir. É pensar em todas estas pessoas, a maioria delas desconhecida, mas que na realidade também foram importantes na marca de lutadores, de amantes de liberdade que os alpiarcenses detêm. Assim, neste ano 2014, em que se comemora o centenário do Conselho, a Assembleia Municipal de Alpiarça, na impossibilidade de homenagear individualmente cada um dos alpiarcenses, delibera atribuir a Medalha Municipal da Liberdade simbolicamente ao povo de Alpiarça, de modo a poder mostrar a toda a sua gratidão e a premiar o mérito que é ser alpiarcense. Obrigado. Para receber a medalha municipal, chamo então ao palco as crianças do rancho folclórico da Casa do Povo de Alpiarça e do grupo etnográfico de danças e cantares Albandeiros.
As nossas crianças estão aqui, aliás, Alpiarça está aqui hoje representado por estas crianças que são o ontem, pelas vestes que mostram que são o nosso passado, o hoje, porque elas são crianças, mas também representam o amanhã, porque serão elas que irão, quem sabe, algumas delas, comandar a nossa terra, e por isso foi decidido então entregar a medalha municipal da liberdade às nossas crianças como ato simbólico, porque não podemos de facto entregar essa medalha a cada um dos alpiarcenses. Eu convidava o Sr. Presidente da Câmara Municipal para me acompanhar na entrega da... São os corajosos que vieram cá a palco, e agradecemos mais uma vez a vocês pequeninos e uns maiorzinhos, não são todos assim tão pequeninos quanto isso, a vossa presença. A Assembleia não poderia deixar de oferecer uma pequena lembrança. E feita então a homenagem ao nosso povo, damos por encerrada. Quero agradecer mais uma vez a vossa participação. Até à próxima.